E aí, a calistenia aumenta ou não a massa muscular? Como é que a gente lida com isso? Quais são as justificativas, talvez, para a gente pensar na calistenia ou até mesmo no treinamento calistênico pensando em aumento de massa muscular? Como é que a gente pode estar discutindo isso ou, de fato, mostrando quais são os benefícios ou como a gente pode estar articulando isso? Fica nesse vídeo que eu vou explicar para você, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. É muito comum a galera da maromba falar que a calistenia não hipertrofia, porque eu nunca vi um cara da calistenia fisiculturista. Então, esse é o tipo de argumento que acabou a conversa, discutiu, cadê o shape, cala a boca, é sempre assim, né? Mas vamos lá. Basicamente, a gente tem o trabalho calistênico bem próximo do que a gente chama de bodyweight training. O que é o bodyweight training? É o treinamento com o próprio peso corporal. Então, nós temos especialmente a resistência do nosso corpo como um primeiro fator atribuído à resistência. Só que, se você já tem naturalmente uma resistência ou você consegue manter uma força suficiente para o teu próprio peso corporal, então a gente vai tentar avaliar ou pensar em sistemas de sobrecarga ou progressão dessa resistência para que a gente consiga romper essa adaptação. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente qual que é o princípio da coisa para analisar o contexto como um todo. Então, possibilidades de você gerar sobrecarga, especialmente quando você trabalha com o próprio peso corporal. A resistência, alavancas. O sistema de alavanca, especialmente quando você tem uma distância muito grande de onde você está se apoiando, ou até mesmo a necessidade de se fazer um movimento com esse braço bem estendido, né, ou não tão curtinho, naturalmente faz com que a tua musculatura ela precise se contrair mais. Então, ao invés de fazer um apoio no solo, com as mãos apoiadas mais ou menos na linha do ombro, se você faz com o braço mais aberto ou até mesmo mais fechadinho, você trabalha com alavancas distintas ou até mesmo com os punhos mais estendidos, né? Ao invés de fazer assim, você faz uma extensão maior com rotação do punho. Então você tem rotação, não, desculpa. Quando você faz uma supinação um pouquinho maior desse punho, você exerce influências diferentes na capacidade biomecânica de sustentar o teu próprio peso corporal, e isso tem uma adição em sobrecarga ou até mesmo dentro do trabalho de mobilidade, flexibilidade muscular, mostra que você precisa também ter isso. Então, um indivíduo que trabalha com calistenia, ele necessariamente precisa ser bem flexível e bem móvel. Então, já começa aí um fator bem legal atribuído a isso. Então, se você for analisar, às vezes, o indivíduo que faz barra, né, que é o próprio peso corporal, você tem um trabalho de musculação com a própria carga. E isso é interessante. A diferença é que muitas vezes eu não tenho um dinamismo que os aparelhos da musculação teriam, até mesmo para eu isolar porções específicas musculares que eu poderia estar acionando melhor, como remada baixa, ou então puxada, remada curvada e por aí vai. Então, pode ser que na calistenia, quando eu tenho um único trabalho de costas, de dorsais, eu exerça um número maior de repetições ou até mesmo uma utilização de um tempo sob tensão um pouquinho maior, especialmente graduando a cadência do movimento ou pico de isometria num determinado ponto no qual eu tenho uma solicitação maior dessa musculatura por conta da amplitude desse movimento ou o que a gente chama dentro de uma relação de curva comprimento-tensão, um ponto de tracionamento da musculatura máximo para que essa musculatura possa estar sendo contraída. Então a gente tem muitas vezes um ponto no qual essa musculatura está mais encurtada ou alongada para a gente determinar, a depender
da biomecânica da musculatura, qual seria um ponto interessante para a gente exercer esse pico de contração isométrico, paradinho, sem o movimento, mas no qual você sustenta esse tempo. Então, pensando nisso, a gente tem que entender também que a própria massa corporal exerce influência nesse processo e necessariamente o fortalecimento dessa musculatura para sustentar o próprio peso corporal em posições diferentes, quando o indivíduo, por exemplo, vai fazer uma bandeira, né? Se você não sabe qual que é esse exercício, só dá um Google e saber. Então, existem aí forças isométricas ou forças de sustentação do próprio peso corporal, que até mesmo um componente técnico pode ser diferenciado em relação ao indivíduo que faz a musculação. Isso hipertrofia a musculatura? Sim, hipertrofia a musculatura, especialmente quando esse indivíduo sabe o que ele tem que comer e ajustar isso. Mas a magnitude de sobrecarga, ou seja, o quanto eu vou estar induzindo ainda estresse adicionais, é mais fácil quando eu consigo colocar mais carga, ou seja, quando eu consigo colocar mais peso nesses exercícios. E vai chegar um movimento que a calistenia, por conta de por mais que nós tenhamos esses braços de resistência que eu falei para você, ou própria massa corporal, como alguns dos principais coadjuvantes nesse processo de aumento da solicitação dessa musculatura e adaptação, pode ser que esse treino necessariamente vai precisar ser mais longo, ou necessariamente o tempo de intervalo entre as séries na calistenia necessariamente precisa ser reduzido para, de fato, aumentar esse estímulo de estresse metabólico e também até mesmo de manutenção dessa fadiga, para que esses mediadores inflamatórios, esses mediadores bioquímicos de sinalização para a massa muscular fiquem muito excitados. Esse termo estresse metabólico é um termo que particularmente eu não gosto muito, porque por mais que você diga que treinamentos quando a tensão mecânica é maior, com 5 repetições máximas para falhar, você tem um metabolismo ali também, você tem um estresse metabólico ali, só que predominantemente você tem um estresse metabólico do sistema fosfocreatina, diferentemente do sistema que vinha também fosfocreatina, mas também glicogênio muscular, num trabalho com um pouquinho maior de repetições. Mas independente dessas questões conceituais de terminologia, o que a gente precisa pensar seria isso. E aí, então, a gente pergunta assim, então, a calistenia, é possível ganhar massa muscular? Sim, muito válido, extremamente válido, até porque no trabalho de calistenia a gente estimula muito o que a gente chama de hipertrofia miofibrilar, diferentemente da sarcoplasmática. A sarcoplasmática ela é muito atribuída também ao que a gente chama de hipertrofia falsa, hipertrofia momentânea, de inchaço muscular, de pump. No passado as pessoas acreditavam que quanto maior o pump, maior a hipertrofia. Hoje a gente sabe que não. Geralmente o pump está mais associado à quantidade de carbo que esse indivíduo consumiu, a noite de sono bem dormida, hidratação e sódio, ou até mesmo o uso de esteroides. Isso tudo vai estar, ou creatina também, isso tudo vai estar modulando a própria quantidade de água, principalmente líquido, que vai estar nessa musculatura e, consequentemente, esse pump atribuído a isso. Mas, voltando aqui, a gente tem hipertrofia ou em série e em paralelo também. Quando a gente tem essa hipertrofia em série, é considerada o melhor tipo de hipertrofia, porque ela tem um alongamento maior e, de fato, os sarcômeros, são as unidades contráteis musculares, elas vão crescendo não uma em cima do outro, mas sim um na frente do outro. Então, você tem uma musculatura mais alongada, mais estimulada e, de fato, com essa hipertrofia mais verdadeira a nível de miofibrilas. E o indivíduo, quando ele tem maior mobilidade, ele consegue ter um pouquinho maior desse tipo de hipertrofia e também tem uma proteção maior da articulação e uma postura melhor, que até mesmo esteticamente a gente consegue identificar mais próximo da coluna vertebral, um equilíbrio melhor entre essas musculaturas e para algumas pessoas isso é mais bonito, porque quando você tem uma postura bem alinhada, isso realça esteticamente o shape. Então, assim, existem diversas maneiras da gente estar progredindo a evolução do nosso shape. A calistenia é uma delas, mas uma das dificuldades, então, atribuídas à calistenia é adquirir sobrecarga, ou seja, romper um platô de adaptação, de estabilização
especialmente porque você não consegue colocar carga a mais, o que facilmente na musculação é concebível quando você aumenta um pouquinho aí a quantidade de quilos que você coloca no aparelho e por aí vai, sendo que na calistenia você tem esses ajustes, tanto atribuídos às articulações, né, ou seja, aos graus de movimento, a manutenção do tempo sob tensão numa determinada posição e, obviamente, o próprio peso corporal. Então, aí a gente fica discutindo que a calistenia, sim, é possível, mas ela tem um limiar, ou talvez um limite um pouquinho mais baixo, e necessariamente você precisa ter muito mais estímulos do tempo sob tensão, de manutenção de isometria, ajustes articulares e também a própria massa corporal para potencializar a sobrecarga, quando na verdade na musculação você consegue ajustar facilmente isso. E aí, uma coisa é você falar que um é melhor que o outro, quando na verdade a gente precisa conhecer o que se pode fazer. E aí, não é a modalidade o diferencial, e sim o treinador ou o conhecimento de quem faz para estar potencializando isso. Gostou dessa resposta? Fez sentido para você? Não fez sentido para você? Coloque aqui nos comentários, vamos esticar essa conversa, acho muito válido e importante, esse é o nosso papel aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita ser beneficiado com essas informações, não deixe de curtir o canal, se inscreva e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.